ansiedade. Porque ansiedade é isso, é viver num ambiente onde nada está no lugar, onde nada é previsível, onde tudo é esforço. Quarto hábito, pratique o danchari. Isso é uma filosofia japonesa que significa desapego, soltar, deixar ir. E não é sobre jogar tudo fora de qualquer jeito. É sobre olhar para cada objeto da sua casa e perguntar: isso ainda serve para mim? Isso ainda faz sentido na minha vida? Isso me traz alegria ou me traz peso? E aí você decide. E olha, tem gente que guarda coisa por medo. Medo de precisar, medo de esquecer, medo de perder a memória junto com o objeto. Eu atendi uma senhora, vou chamar ela de Marisa, 67 anos, viúva, que morava sozinha numa casa cheia de coisa do marido que tinha morrido havia 12 anos. Roupa dele, relógio dele, perfume dele, tudo intacto, e ela não conseguia dormir, não conseguia viver, porque ela tinha transformado a casa num santuário de dor. E eu falei para ela: Marisa, guardar as coisas dele não vai trazê-lo de volta. E você não precisa se livrar de tudo, mas você precisa escolher o que fica, porque senão quem está morta aqui é você. E foi difícil, ela chorou muito, mas aos poucos ela foi fazendo o luto real, não o luto congelado. E hoje ela vive numa casa que respira, que tem espaço, que tem futuro. E reflete agora: o que você está guardando que já não serve mais? Que roupa você não usa há 3 anos, mas não consegue doar? Que lembrança você mantém só porque se sente culpada de jogar fora? Pergunta para você. Seja honesta. Porque o desapego, ele não é sobre perder, é sobre ganhar espaço. Espaço físico, espaço mental, espaço emocional. E enquanto você não abre mão do que já foi, você não tem espaço para o que ainda pode ser. Quinto hábito: limpe por gratidão, não por obrigação. Os japoneses limpam a casa como um ato de respeito. Respeito pelo espaço que os acolhe, respeito pelos objetos que os servem. E quando você muda a intenção, você muda a experiência. Porque limpar com raiva é pesado, limpar com pressa é estressante, mas limpar com gratidão é meditativo, é restaurador. Você passa o pano na mesa e agradece por ter uma mesa. Você lava a louça e agradece por ter comida. Você arruma a cama e agradece por ter onde dormir. E isso não é positividade tóxica, isso é mudar o foco. É treinar o cérebro a enxergar o que tem, não só o que falta, porque o cérebro pessimista, ansioso, deprimido, só vê problema, só vê falta, só vê esforço. Mas quando você treina a gratidão, você começa a ver diferente e a vida fica mais leve. Sexto hábito: menos é mais. Os japoneses vivem com o essencial. Eles não acumulam, eles não compram por impulso, eles não enchem a casa de coisa que não usam. E sabe por quê? Porque eles sabem que cada objeto que entra na casa exige atenção, exige cuidado, exige espaço. E quando você tem muita coisa, você não cuida de nada direito. Você tem 10 panelas, mas usa 2. Você tem 20 pares de sapato, mas usa 5. Você tem 50 peças de roupa, mas usa sempre as mesmas 15. Então, por que você guarda o resto? Por status? Por segurança? Por medo de faltar? Olha, eu vou te falar uma coisa. A sensação de falta não se resolve comprando mais. Se resolve organizando o que você já tem. Se resolve aprendendo a viver com menos. Porque liberdade não é ter tudo, é precisar de pouco. Sétimo hábito: faça uma limpeza de reset toda semana. Os japoneses escolhem um dia da semana, geralmente o domingo, para fazer uma limpeza geral. Não é uma faxina pesada, é um reset. É colocar tudo de volta no lugar. É limpar as superfícies, é arejar a casa, é renovar a energia do espaço. E isso funciona como um ritual de encerramento da semana. Você limpa a casa e limpa a mente. Você organiza o espaço e organiza as ideias. Você prepara o ambiente para a semana que vem. E olha, tem gente que fala: ah, mas doutora, eu trabalho a semana inteira. No domingo eu quero descansar.
Tudo bem, descansa, mas 12 minutos você tem. 12 minutos não é sacrifício, é investimento, é autocuidado. E se você não consegue investir 12 minutos por semana na sua própria casa, a gente precisa conversar sobre as suas prioridades. Oitavo hábito: cuide dos objetos como se fossem vivos. Isso parece esquisito, mas não é. Os japoneses tratam os objetos com reverência. Eles limpam, eles consertam. Eles não jogam fora na primeira quebra. E sabe o que que isso ensina? Ensina responsabilidade, ensina cuidado, ensina valorização. Porque se você trata os objetos com desleixo, você vai tratar as relações com desleixo. Se você não cuida do que tem, você não vai cuidar de quem ama. E isso transborda. Você vira aquela pessoa que quebra, joga fora, compra outro, que descarta, que não valoriza, que não tem apego saudável. E olha, apego saudável existe, não é sobre ser materialista. É sobre reconhecer o valor do que você tem. É sobre cuidar. É sobre preservar. E quando você cuida bem dos seus objetos, você cuida melhor de você. Nono hábito: pratique o Kaizen da organização. Kaizen é melhoria contínua, é fazer um pouco melhor todo dia. Não precisa ser perfeito, não precisa ser revolucionário. Precisa ser melhor do que ontem. Você arrumou a gaveta da cozinha? Ótimo. Amanhã arruma a gaveta do quarto. Você dobrou as roupas? Ótimo. Amanhã organiza o armário. É progressivo, é sustentável, é real. Porque mudança que não se sustenta não é mudança, é empolgação. E você já teve 1000 empolgações que duraram 3 dias. Então agora você vai fazer diferente. Você vai devagar, você vai consistente. Você vai todo dia. E daqui a 3 meses, quando você olhar para trás, você vai se assustar com o quanto mudou, porque a transformação real é invisível no dia a dia, mas é gritante no acumulado. Décimo hábito: envolva a família. A casa não é só sua, então a organização não pode ser só sua. Cada um que mora ali precisa fazer a parte. E olha, eu sei que isso é difícil. Eu sei que é mais fácil fazer você mesma do que ficar cobrando. Mas sabe o que que acontece quando você faz tudo sozinha? Você vira a empregada da casa. Você vira a mártir. Você acumula raiva. Você explode. E ninguém entende por quê. Então ensina, divide, delega, cria responsabilidades e aceita que não vai ser do jeito que você faria, mas pelo menos vai ser feito. E isso já é muito, porque você não precisa carregar tudo nas costas, você não precisa ser a única adulta da casa. E se você tem filhos, ensinar eles a cuidarem do espaço é ensinar eles a cuidarem da vida deles, é dar ferramentas, é preparar para o mundo. Então, para de fazer tudo e começa a ensinar. 11º hábito: crie rituais de entrada e saída. Os japoneses tiram o sapato quando entram em casa, eles lavam as mãos, eles fazem uma transição consciente entre o mundo externo e o mundo interno. E isso é poderoso, porque você marca para o cérebro: agora eu estou em casa, agora eu posso relaxar, agora eu estou segura. E quando você não faz isso, quando você entra em casa do mesmo jeito que estava na rua, você não descansa, você não desliga, você traz o estresse da rua para dentro. Então, cria um ritual, pode ser tirar o sapato, pode ser tomar um banho, pode ser acender uma vela, pode ser qualquer coisa que marque essa passagem. E faz o mesmo quando você sai. Você olha para casa, você agradece, você se prepara para o mundo e isso te centraliza, te organiza, te conecta. 12º hábito: respeite o vazio. Os japoneses deixam espaços vazios de propósito. Eles não enchem cada canto da casa, porque eles sabem que o vazio também tem função. O vazio acalma, o vazio respira, o vazio permite movimento, e a gente no Ocidente tem pavor do vazio. A gente enche, a gente acumula, a gente não aguenta ver uma prateleira vazia. Mas sabe o que que o vazio representa? Representa possibilidade, representa futuro, representa espaço para crescer. Então
deixa a mesa vazia, deixa a estante